é o seguinte, no DNA do PT, tá certo? Eu acho que existe uma visão muito de salvador da pátria, de que são diferentes. Ou, se você quiser, de um certo egoísmo, se a gente pode falar de instituições que são egoístas, que pensam acima de tudo em si próprias. Eles ficaram fora, eles foram contra a anistia, tá certo? Em boa parte. Eles não toparam assinar a Constituinte, que nos fez a mudança, né, do período ditatorial para esse atual. Eles foram contra o Plano Real. Eles foram contra o governo de coalizão do Itamar Franco. Então, se você olha o histórico do PT, tá certo? O PT é um partido, como a gente diz na política, hegemonista, é tudo para ele, tá certo? E ele pensa, ele olha a realidade, e é isso onde está o centro da preocupação, da perspectiva do seu ganho. Um agente político tem que ter a capacidade de entender que ele ganha quando todos, ou quando avança um país ou uma nação. Então eu diria, quer dizer, por que é que, numa tentativa de interpretação, tá certo? Vamos tentar. O PT não responde a essa crise, e o seu governo não responde a essa crise. Por quê? Porque isso implicaria numa mudança, tá certo, de rumo ou de perspectiva do governo, tá certo? Que teria que, de fato, tá certo, estender ou pedir desculpas, ou procurar buscar aliados, sair efetivamente do seu isolamento, ceder espaço, ceder poder, tá certo? Em nome de você manter ou de sair dessa situação. Mas o histórico do PT não aponta nesse sentido, tá certo? A crise do Petrolão diz para nós o seguinte, que o PT não tem superego, ou seja, não tem um software de controle, tá certo? Porque ali excedeu tudo. Tudo que nós poderíamos imaginar. Uma corrupção generalizada. Ali é perplexidade, tá certo? Ali é perplexidade. É você dizer o seguinte, eu estou me lixando para a institucionalidade. Eu estou me lixando. A tua moral é uma, a minha é outra. O Trotsky tinha um livro lá atrás, nos tempos do comunismo, do bolchevismo, que se chamava A Moral Deles e a Nossa. É um livrinho pequenininho, em que ele diz o seguinte, que o revolucionário tem a sua própria moral. E não tem essa moral burguesa, essa coisa aí não funciona. O PT é meio assim. Não é bastante assim. Tem a moral dele, que se autodenomina um intérprete dos excluídos, dos pobres e etc, etc. Dele, a verdade dele. Ele é, como era o Stalin no passado, né? O pai do povo, o pai do proletariado, o guia celestial. Então, essa missão auto-imposta do PT, que lembra um pouco no plano global, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem um destino, um manifesto, etc, etc, né? Transpondo as coisas, implica que o PT ele tente superar e avançar e levar adiante por ele próprio, sem considerar os outros, mas pensando sobretudo no cálculo dele. E isso nos leva para o abismo. Quando o senhor diz o cálculo dele, é assim, me dê o meu aqui, sim, me dê o meu na corrupção, esse tanto é meu, e faça o que quiser com o resto, que eu não estou nem aí. Isso é a Petrobras, isso é a Petrobras. O PT se tornou sócio das empresas que estavam dentro da Petrobras. E falava para eles o seguinte, olha, faz o que você... Passadina não vai passar nunca, tá certo? Porque o histórico, a narrativa de Passadina, tá certo? É uma tragédia, tá certo? Que deixa você, quando vê, na perplexidade. E você pergunta, vem cá, perdoe os termos, mas até para roubar há que ter uma racionalidade e um limite, tá certo? Há que ter, não há limite, é um deslimite, por isso eu digo, não tem superego, não tem controle, não tem limite, não tem nada. É uma psicopatia da corrupção. Se você puder assim dizer. Então, o que acontecia? O PT disse, faz o que você quiser, deixa o meu, aparta a minha parte, faz o que você quiser. Não quero saber o que você vai fazer. Só isso explica como é que uma refinaria, né, como aquela de Passadina, sai de 100 e poucos milhões e chega a 1 bilhão e tanto. É não ter nenhum senso moral. Eu realmente é difícil categorizar e definir o que é uma coisa dessa, tá certo? Mas isso tem a ver com esse DNA que o PT ostenta. Quer dizer, de um lado, essa coisa de que, olha, eu sou o real e o único, né, representante dos interesses do povo brasileiro, tá certo? E isso representa um enorme, tá certo, sentimento, o egoísmo, quer dizer, se eu sou o intérprete do povo brasileiro, então tudo que é bom para mim é bom para o povo brasileiro, e o resto que se dane, tá certo? E eu sei que é bom e faço do jeito que é, e mantenho o Congresso com mensalão, e depois eu pego o dinheiro do Petrolão e financio o partido e mantenho o poder e acabou. Só que a barca virou. A barca virou. E agora, cadê o PT com capacidade, tá certo, de entender e elaborar essa nova situação? Se ele só pensa nele, tá certo? Dane-se o país e essa situação que eu lhe digo que me traz uma imensa tristeza.
Tá certo? Eu conheço quadros e pessoas do PT que eu respeito e gosto, tá certo? E tenho muito respeito. E acho que, inclusive, a trajetória dele ao longo de conquistas sociais é relevante e não pode ser esquecida. Mas o que a gente tem que ressalvar aqui hoje é o seguinte: o PT não é o país. O PT não é o dono da história do país e muito menos começou com ele. E sequer é o intérprete único do povo dos seus interesses. Não é isso. Mas só que isso, quando transportado para uma realidade de crise como nós vivemos hoje, tá certo? Lembra-se daquele ditado? Aqueles que os deuses querem destruir, primeiro enlouquecem. O PT está louco. Tá certo? E perdeu o senso de realidade do que nós estamos vivendo aí. Daí, agora, só que ele está no poder. E para você ter uma saída política, você tem que ter confiança, confiabilidade, legitimidade, o que trocar. Como é que ficamos diante disso? Dona Joyce.